A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui com a alegria de sempre, cada vez mais alegre, né? Na verdade, porque nós vamos seguindo adiante, nós vamos olhando para frente e sabendo que o nosso futuro é muito melhor do que o nosso passado, que até o nosso presente. Porque hoje nós podemos construir esse futuro de uma forma diferente, porque nós já temos a doutrina espírita para esclarecer tudo aquilo que no passado era confuso para nós, era obscuro, era ceticismo ou misticismo, qualquer um desses ismos, menos o espiritismo, que nos esclarece e nos mostra que está tudo rigorosamente certo. Neste sábado, para quem está ouvindo sábado, de manhã, 9 de abril de 2022, que possamos receber o Evangelho de Jesus com muita alegria, mas com muita responsabilidade, sabendo que esse Evangelho, ele vai realmente ser a chave da nossa vida, a chave da continuidade da nossa existência. Quer estejamos na matéria, quer não mais estejamos na matéria. Isso pouco importa, porque a hora que nós devemos partir, Deus o sabe. É a hora necessária para cada um de nós. E a hora que nós devemos retornar para o plano físico, reencarnando, também é a hora necessária para cada um de nós. Nada se adianta nem se atrasa. Tudo vai acontecer e acontece no seu devido tempo. E o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, de forma inédita, reprises às terças-feiras, 16h30. Nós temos, então, no programa A Consolação de Jesus, o propósito de estudarmos o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E é por isso que nós estamos aqui, eu, Leopoldo Pio, Renato Souza, Henrique Parente. Nos últimos programas, todos os três puderam participar conosco. Pode ser que um dia ou outro um não possa, o outro não possa, faz parte da nossa vida corrida. Todos nós temos os nossos trabalhos, os nossos afazeres. E aí eu aproveito para agradecer ao Henrique, ao Leopoldo, ao Renato, esse carinho e essa dedicação ao programa A Consolação de Jesus e à nossa Rádio Rio de Janeiro, para que nós possamos levar cada vez mais esse conteúdo espírita para ajudar a nós, em primeiro lugar, né? Nós somos os primeiros a sermos ajudados, e a cada um de vocês que estão nos acompanhando, seja pelo rádio, seja pela internet, nesse programa que daqui a pouco completam um ano, verdade. Em junho completamos um ano no programa A Consolação de Jesus. E nós agradecemos também a cada um de vocês que participa de alguma forma, mandando suas mensagens, mandando suas vibrações de carinho, de coragem, vamos em frente, porque às vezes nos falta coragem para nós irmos adiante, mas Jesus está conosco, né? Então vamos adiante. Vamos então à leitura do trecho em estudo de hoje, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. É o último capítulo do Sermão do Monte, e esse aqui é o título deste trecho: Não julgar. Vamos à leitura.
Não julgueis, para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí está, meus queridos amigos e irmãos, esse trecho que é bem conhecido, né? Que inicia o último capítulo do Sermão do Monte, o capítulo 7 do evangelista Mateus, e que Jesus fala da necessidade que nós temos, mais uma vez, acompanhando o que ele terminou dizendo, né, e que foi captado por Mateus no capítulo 7, versículo 33 e 34, mas o 33 principalmente, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, a nossa prioridade deve ser realmente olhar para dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, como falamos no programa passado. Se o reino de Deus está dentro de nós e nós devemos buscar o nosso íntimo para aperfeiçoá-lo, é porque esse é realmente o trabalho mais importante que devemos ter. Mas nós muitas vezes olhamos para o outro e, detalhe, nós olhamos para o outro inclusive para justificar as nossas atitudes insanas, incorretas. Diz Huberto Roden que nós normalmente pintamos um fundo negro, um fundo preto atrás de nós, para que nossa pequena luzinha possa sobressair. Como assim? Roden diz que nós falamos assim do outro, olha fulano, tá vendo? Olha o que ele faz, o que ele fala, como ele age. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas esse aí não tenho. Quer dizer, nós fazemos exatamente o contrário do que Jesus está nos orientando a fazer. Então precisamos realmente focar no ponto focal, né, redundantemente falando, das nossas experiências. Esse ponto focal é o nosso íntimo, são os nossos pensamentos, são as nossas ações e reações sobre tudo que nos acontece. Agora vamos ouvir os nossos irmãos, o que eles têm a dizer. E aí, como dizem por aí, né? E aí, rapaziada, o que nós temos a falar sobre esse ponto? Pois é, João, em lendo essa passagem, né, que Mateus nos traz, né, das palavras ditas por Jesus no Sermão do Monte, nós identificamos nos versículos 1 a 5 a presença, né, sublime do divino carpinteiro em nossas vidas. É um grande ensinamento que ele nos traz, não é? Para que nós possamos ter a nossa vida, né, banhada de paz, ou ao menos um caminho que nos leve a essa paz, a esse amor, a prática desse amor, não é? Quando nós vamos lendo cada versículo dessa passagem que Mateus nos traz, vamos conseguindo compreender que a distância que separa, né, eu de um irmão, a partir do momento em que os meus olhos, ou a minha crítica, né, e a minha crítica, melhor dizendo, o afastam de mim, me trazem de volta à tona um pensamento importante. Se eu já consigo observar que há algo que eu suponho estar errado no outro, não é? Antes, porém, que eu possa fazer uma profunda reflexão, tá? E observar que eu posso não ter aquele defeito,
aquela imperfeição, ou não ter praticado aquele ato errado, mas pratico outros. Carrego comigo outras imperfeições, carrego comigo outras batalhas internas que precisarei, sem dúvida nenhuma, de muito conhecimento, de muita tranquilidade para poder lidar com elas e tentar equacioná-las, tentar encaminhá-las muito bem nas oportunidades que Deus, que o Criador nos dá a cada um através das reencarnações. Nós vamos encontrar Emmanuel nos falando a respeito justamente desse primeiro versículo, porque ele traz para a gente uma passagem importantíssima, e ele vai, a partir do versículo 2 ao 5, ele dá toda a explicação do que fazer quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Emmanuel vem dizendo para a gente assim, através do Chico Xavier, sobre autojulgamento. Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz que se te fará suporte à felicidade. É justamente aquilo que nós falamos, não é? É a compreensão. Quando eu passo a compreender o meu irmão, tá? E que ele também tem as suas lutas, também tem os seus desafios, assim como eu também os tenho. Talvez não os mesmos, porque a cada um segundo as suas obras, a cada um a sua reencarnação, a cada um as suas tarefas, as suas, o seu trabalho de edificação no bem, tá? Não existe aqui um plano reencarnatório totalmente semelhante um ao outro. Trouxemos, cada um de nós, desafios diferentes. E o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, trazida por Allan Kardec, que inclusive recentemente falamos muito sobre o seu aniversário de desencarne, 31 de março, que ele deixou a vida física, tá? Uma pessoa, um espírito que veio com uma missão, com um trabalho importantíssimo de trazer para a gente aquilo justamente que Jesus nos disse que não nos deixaria faltar e que rogaria ao Pai, que é o Espiritismo, que traz todas essas explicações, que traz todas essas nuances bem mastigadinho, para a gente poder entender o que estamos fazendo aqui. Não somos tão somente, ou não estamos tão somente o que somos hoje. Não, eu não sou. Hoje eu sou, Hoje eu estou Renato. Eu não sou o Renato, eu estou Renato. Mas eu já fui João, eu já fui Maria, eu já fui José, eu já fui Joana, e por aí vai, E o que serei daqui para frente? Depende de mim. A minha melhora depende de mim, independente de que nome eu venha a ter e de que gênero serei, mas depende de mim todo um trabalho de edificação, todo um trabalho de compreensão, de que cada um, e a doutrina espírita, repito, explica isso muito bem. Cada um traz em si, as dificuldades que tem para resolver, mas também traz consigo o antídoto, traz consigo as ferramentas para trabalhar essa mudança. Para a gente fechar aqui esse comentário, me recordo também de uma passagem, me permitam citar este livro. É o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, lá no seu capítulo 25, O Evangelho e o Futuro, onde Emmanuel destaca muito bem para a gente que a dor, infelizmente, aspas no que eu estou falando, porque quando você passa a compreender o Espiritismo, passa a compreender a dor, ela deixa de ser um sofrimento, a gente aprenderia pela dor e não pelo amor. E é justamente o que encontramos
Mateus reproduzindo as palavras de Jesus aqui, falando para que a gente possa olhar para tudo com amor, porque quando olhamos com amor, não é? Deixamos de fazer julgamentos precoces, julgamentos que não procedem, tá? E a nossa vida, sem dúvida nenhuma, estará muito mais amparada no caminho da reconquista da paz e da felicidade que nós perdemos há muito tempo atrás. Olha, meus queridos colegas de programa e queridos ouvintes, a lição de hoje, não julgueis para não seres julgados, me parece é uma das mais difíceis de serem exercitadas. Pelo menos para mim, que entendo que não estou tanto no caminho da iluminação quanto meus queridos colegas de programa. E, na verdade, o que o João traz para a gente, né, na sua apresentação, e também o Renato, que fala antes de mim, é que essa ideia de sair do julgamento precoce, sair da postura de mais crítica externa do que de uma autocrítica, de compreender mais a si mesmo de maneira injusta do que compreender o outro de maneira justa, tudo isso impõe um desafio muito grande para nós. E o primeiro desafio diz respeito à faixa vibratória na qual a gente quer se localizar. A gente não para pensar muito nisso, mas eu entendo que boa parte dos conflitos, dos debates, das discussões, seja entre duas pessoas ou entre grupos, ou até mesmo entre nações, decorre exatamente de um excesso de julgamento e de uma ausência de compreensão. E eu falo isso em primeiro lugar para mim mesmo, porque essa é uma dificuldade cotidiana minha, essa discussão, toda essa discussão sobre uma comunicação mais pacificada tem inclusive me interessado muito enquanto professor. Então eu gostaria de pontuar algumas questões para contribuir um pouco para a nossa conversa aqui e, evidentemente, em primeiro lugar, para contribuir para a reflexão dos nossos ouvintes. Eu quero, então, em primeiro lugar, lembrar de uma frase muito famosa do Chico Xavier, que inclusive está numa almofada minha, na minha casa, em que o Chico, provavelmente inspirado pelo Emmanuel, diz o seguinte: não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. Porque, na verdade, se nós somos responsáveis pela nossa reforma íntima, mas não diretamente pela reforma íntima dos outros, nós precisamos exigir de nós o esforço de alcançar as qualidades que nós ainda não possuímos. E não exigir dos outros, ou ter a expectativa de que os outros tenham as qualidades, as habilidades, as competências que eles ainda não possuem por alguma razão. Isso também é justiça, isso também é compreensão, isso também é reflexão. E eu entendo que boa parte dos julgamentos que nós acabamos desenvolvendo e também os julgamentos que nós sofremos decorre exatamente dessa atitude. É sempre alguém que, na verdade, exige da gente qualidades que ainda não tivemos tempo ou ainda estamos no caminho de desenvolver, ou somos nós exigindo dos outros qualidades que talvez nós gostaríamos que essa pessoa tivesse. E isso é particularmente comum nas relações amorosas, nos casamentos, nos namoros, enfim, em qualquer tipo de relação romântica. E isso acaba atrapalhando muito. Quem de nós não passou por alguma situação nas suas relações em que exatamente essa questão se colocou como a base de algum tipo de conflito? A famosíssima discussão da relação, ou como dizem os jovens, ADR. Então essa frase do Chico talvez seja a forma popular que o nosso querido Chico teve de traduzir para nós, de uma maneira didática, exatamente a lição que Mateus nos traz hoje, através da apresentação do João. Eu tenho refletido também muito de como nós acolhemos essa crítica do outro.
Quer dizer, me parece que há dois grandes problemas ou dois grandes dilemas para todos nós que queremos realmente praticar o que Jesus nos traz nesse ensinamento. Se nós queremos realmente praticar a ideia de que não devemos julgar para não sermos julgados, nós também devemos entender que o outro muitas vezes irá produzir críticas sobre a gente, nem sempre justas. E cabe a nós não reagir, não rebater. Do jeito que eu falo, parece que é muito fácil, e sei que não é. Mas talvez seja o grande desafio aí, que é acolher a crítica que nós recebemos, mesmo quando ela não parece justa. E às vezes talvez ela seja justa e nós não conseguimos perceber, e muitas vezes ela é injusta, mas não importa. O importante talvez seja alcançarmos um nível de evolução maior em que a gente consiga perceber essa crítica como um aprendizado para a gente, independente dela realmente ser adequada, coerente ou não, ela traz pelo menos uma percepção que o outro tem de nós. É fácil desenvolver esse nível de desprendimento, digamos assim, esse nível de compreensão? Evidente que não. Mas talvez esse seja o grande esforço que a gente precisa fazer, entre tantos outros que a gente precisa alcançar para ter uma reforma íntima. E é por isso também que a palavra fundamental aí foi citada pelo Renato: compreensão. E a compreensão ela deve ser aplicada sobre o outro, para que a gente perceba que o julgamento dele tem a ver também com a bagagem dele, com a percepção dele, com as expectativas que ele tem com relação a gente, e nós precisamos aprender sim com essa crítica, independente do seu teor, mas a compreensão também deve ser aplicada a nós mesmos, para que a gente entenda qual é o nosso estágio de evolução, se nós realmente conseguimos manter a nossa sintonia para não julgar o outro, e para que a gente entenda que esse julgamento ele está submetido à lei da ação e da reação. E é por isso que nós não devemos julgar, porque se nós julgamos com um certo critério, nós seremos julgados também dessa mesma maneira. E é fato também que a nossa tendência é aumentar o defeito do outro e diminuir o nosso defeito, como o João muito bem colocou com a metáfora do fundo escuro sobre nós, para que a nossa pequena luz pareça maior. E o problema é que quando nós fazemos isso, nós acabamos nos iludindo e às vezes até iludindo os outros. E aí eu lembro também de uma rápida citação de Divaldo e de Joana de Ângelis, num texto chamado Mente e Comportamento, em que ele fala exatamente da faixa vibratória na qual a gente se localiza. E diz Joana de Ângelis: quem desce ao charco respira a umidade, da mesma forma que, em se elevando a montanha, aspirará o oxigênio puro. Me parece que essa metáfora bem bonita nos ajuda a entender que, se a gente quer alcançar uma faixa vibratória mais elevada, é necessário que a gente pare um pouco com aquele vício de receber a crítica já reagindo, dizendo o seguinte: mas você faz a mesma coisa ou faz pior. É necessário que a gente saia dessa reatividade e entre no campo da compreensão e da paciência. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está a fala do nosso Renato, do nosso Léo, e na segunda parte teremos o Henrique Parente falando a respeito do trecho também. Vamos agora fazer um pequeno intervalo para nós voltarmos na segunda parte com a conclusão do estudo com o nosso Henrique Parente, que vai nos falar a respeito desse ponto aí, com alguma visão tanto quanto diferente. Vamos lá. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Nosso estudo de hoje é referente ao Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5,
Não julgueis para não serdes julgados. Nós tivemos aí na primeira parte a participação do Renato Souza, do Leopoldo Pio, e vamos daqui a pouquinho ouvir o nosso Henrique Parente. Mas antes, quero dizer que este programa vai ao ar em 2 horários semanais. Na verdade, o primeiro é inédito, o segundo é a reprise desse. No sábado, às 9 horas da manhã, o programa A Consolação de Jesus, sempre inédito. Reprises todas as terças-feiras, 16h30, para que nós possamos estar juntinhos estudando este Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E se você quiser mandar o seu recadinho para nós, quiser participar do programa A Consolação de Jesus, mandando sua opinião, o que você acha? Você concorda com o que foi dito pelos nossos irmãos que estão aí, por nós 4, na verdade? Ou não? O que você acha? Você entende de forma diferente? Mande seu recadinho, mande sua mensagem de texto para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Mas agora vamos ouvir o nosso Henrique Parente discorrendo a respeito do assunto. E eu vou fazer o seguinte, Henrique, eu vou repetir aqui a leitura do trecho, que é o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, o último capítulo do Sermão do Monte, segundo o Mateus, seus versículos 1 a 5, que diz o seguinte: Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É contigo, Henrique. Queridos amigos e irmãos do programa A Consolação de Jesus, que grande prazer continuar aqui esse trabalho com todos vocês, aos amigos João, Renato, Léo e a todos os ouvintes do programa e da Rádio Rio de Janeiro. E eu quero aproveitar esse momento aqui, inicial, antes dos comentários a respeito desse tema tão incrível, dizer que acredito até que em nome também dos amigos Renato e Léo, nós também te agradecemos, João, pela oportunidade que, na sua intenção de nos convidar a participar desse programa, nos dá a grande oportunidade de refletirmos sobre os temas que envolvem coisas tão importantes para nós. Cada um de nós aqui sabe das nossas necessidades, da compreensão que precisamos ter para nos sentirmos mais fortalecidos, para que isso nos aproxime mais das coisas boas da vida, e cada um tem a sua luta. A nossa aqui é estar diante desses microfones e tendo essa responsabilidade, mas como estudantes que somos. Não somos mestres em nada. O Leopoldo também comentava a respeito das suas dificuldades e que nós seríamos melhores nesse sentido. Eu diria que estamos na mesma situação, neste barco da vida que nos leva, e a gente vai assim tentando aprender e a modificar a nossa visão diante das coisas. E acho que o tema de hoje é muito propício realmente para que a gente, pensando a respeito do nosso comportamento, dos nossos valores, dos nossos sentimentos, que tem muito a ver com os valores, né? E diante desse código incrível que Jesus traz para nós no Sermão da Montanha, no início desse último capítulo, né? Que é o capítulo 7, de cara já coloca assim a gente numa situação muito reflexiva, onde a gente, em geral, comete o julgamento diante das atitudes, dos pensamentos de todas as outras pessoas, e não faz realmente, não comete a atitude de refletir sobre a sua própria conduta, sobre como nós estaríamos se fizéssemos aquilo que o outro está fazendo. Então Jesus de cara já diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o mesmo critério que julgares também sereis julgados, com a mesma medida e tudo mais.
Então ali já põe para a gente, nos coloca diante de uma situação que envolve até a lei de causa e efeito. Então a gente precisa parar e verificar se realmente o que a gente está fazendo, o julgamento que a gente está tendo, tem um sentido mais profundo, um sentido realmente bondoso, que construa algo de bom, ou se não é aquilo que os nossos companheiros já comentaram aqui a respeito de exaltar as nossas qualidades e apresentando mais as dificuldades e os erros das outras pessoas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde ele fala bem-aventurados os misericordiosos, ele comenta a respeito dessa questão do argueiro e a trave no olho. Vejam que o capítulo que ele trata isso é o bem-aventurados os misericordiosos. Como disse certa vez o Pastorino, né, aqueles que estão entranhados dessa misericórdia, que possui no seu interior isso é um valor, um sentimento incrível. E Kardec de cara, que é o próprio Kardec que comenta nessa parte, ele diz assim: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, diz Kardec, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade. E realmente né? É inconciliável o comportamento vinculado ao orgulho e ao egoísmo também, que acaba indo também para esses lados, né? Eles se aproximar de um comportamento vinculado à prática da caridade, do amor ao outro, da dedicação ao outro de alguma maneira. Então, voltando aqui ao que Kardec escreve, contrário, né, essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação, desprendimento, né, para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em um lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo, ou seja, o orgulho, no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Fiz questão de ler esse texto, ele não é muito grande, que vem ao encontro da nossa necessidade com que os nossos irmãos, amigos comentaram a respeito do tema, e a gente vê aí o Espiritismo atuante nesse sentido, com a posição do próprio codificador a respeito do orgulho, que é esse mal, esse sentimento que é natural, mas a gente desvirtua esse sentimento. Eu me lembro muito do Herculano Pires, quando ele faz uma comparação do orgulho, né, como uma pétala, ou na verdade uma flor, uma rosa, né, em botão, onde ela inicialmente ela está fechada, e ali ela está fechada porque ela está se estruturando. Aí ele compara isso ao orgulho como um sentimento natural, mas a rosa ela se abre, e aí que está o grande problema do ser humano. Ele primeiro vem como botão, mas ele tem dificuldade de abrir-se, e aí nos tornamos egoístas, cruéis, e como o próprio codificador salientou aqui, é inconciliável a questão da prática da caridade e desse sentimento do orgulho que envolve a vida humana e que a gente está tão mergulhado. Né? É o orgulho, incontestavelmente, que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos, como diz Kardec. E ele está no fundo
e como móvel de quase todas as ações. Repetindo um pouquinho, né? Aqui o que o codificador colocou para todos nós. Então, realmente, o julgamento, a gente tem que ter muito cuidado. É preciso colocar-se no lugar do outro mesmo para valer, para reparar se o nosso julgamento não está sendo assim, ou exagerado ou equivocado, ou mesmo para compreender por que o outro agiu desta ou daquela maneira. Porque todo julgamento, quando parte de nós, ele pressupõe já uma determinação, né, um fechamento da ideia. Não é um julgamento no sentido de analisar com critério o acontecido, e sim para dar uma sentença, e geralmente uma sentença negativa a respeito do que está sendo vivenciado ou praticado pelo outro. E aí a situação é bem diferente. Então é preciso estabelecer esse senso para que a gente realmente pergunte a si mesmo o que eu faria se estivesse no lugar do outro. Daí Jesus chama a nossa atenção, né? Primeiro é preciso tirar a trave. O pastorino traduz como viga, tirar a viga dos nossos olhos para poder, aí sim, enxergando melhor as coisas, ajudar o outro a tirar a trave que está no céu. Olha quanta responsabilidade temos com os nossos semelhantes e também conosco, para que a gente assuma a própria situação, vista a carapuça e verifique qual o nosso real e verdadeiro sentimento. Obrigado, Henrique. Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Renato, pela participação. Henrique, eu só tenho a dizer que eu cresço muito com a ajuda de cada um de vocês e também dos nossos irmãos que mandam seus recados, que colaboram de alguma forma, vibrando positivamente com o programa Consolação de Jesus, com a Rádio Rio de Janeiro, com aqueles irmãos do Clube da Fraternidade. Para quem não sabe, nós estamos tendo muita dificuldade na arrecadação e em pagar as nossas despesas, né? Por isso nós pedimos encarecidamente que vocês possam entrar em contato com o Clube da Fraternidade. Pode ligar no horário comercial ou pode mandar um WhatsApp. O número é o mesmo, é o 21 3386 1422. 21 3386 1422 é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade. E se você puder nos ajudar com no mínimo R$20 mensais para que nós possamos manter a programação da Rádio Rio de Janeiro, isso vai ser de grande valia. Às vezes as pessoas dizem, olha que trabalho lindo que vocês fazem, mas se não tiver a ajuda de vocês para que esse trabalho possa ser realizado, não vai acontecer. A rádio está passando por um momento dificílimo, e nós contamos única e exclusivamente com o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é quem mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Nós temos aí planos de crescimento nas mídias sociais, estamos trabalhando muito forte para que nós possamos estar mais presente no mundo inteiro, né? Mas para isso acontecer, nós precisamos de ajuda realmente. Então, repetindo aqui o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade, 21 3386 1422. 3386 1422. Tá ok? Obrigado, meus irmãos. Vamos então aqui dar voz a vocês. Olha aqui, o nosso Vladimir Silva de Olaria mandou uma mensagem. Bom dia, João Nogueira, eu também sou assim, faço silêncio, melhor coisa a fazer quando alguém nos machuca ou ofende, ou também, como disse Chico, beber a água da paz ou encher a boca de água. Abraços. João, bom fim de semana. Também tô na minha luta aqui, não tá sendo fácil, mas resisto com muita fé. Apesar dos ataques do mal, oro bastante, faço minhas preces, fortalece bastante, é o melhor antídoto para a alma. Abraços, parabéns pelo seu programa, fica com Deus. Obrigado, Vladimir. A luta é isso aí, é constante, a gente tem que ir para cima mesmo, como dizem por aí, né? Temos que
não podemos desanimar, não. Desanimar não tem condições de ocorrer. Temos que continuar, apesar dos. Um abraço, Vladimir. Aqui o Helder Campos Jana, nosso irmão lá de Brasipina. João, eu entendi que o estudo de hoje, no caso de semana passada, né? Mateus 6, 31 a 34. O Mestre Jesus nos fala, então, que é para vivermos o hoje dentro de nossas necessidades, sejam elas quais forem, certo? E quando o Mestre nos diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, seria no caso se conectar ao Pai em oração, pedindo força para termos fé e coragem para enfrentarmos nossos problemas atuais? Desde já agradeço muito pelo estudo de hoje e pelas excelentes explicações do estudo. Helder, do bairro de Brasipina. Helder, na verdade, o buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, como você traz aqui, que eu gosto sempre da tradução do Pastorino, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, é buscar no nosso íntimo exatamente aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar, a nossa transformação moral. Isso é que é fundamental. Todo o resto é enviado para nós, é encaminhado para nós, ou é atraído por nós para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que nós temos que fazer. Então é por aí mesmo, é olhar para dentro de nós e ver o que está certo, o que está errado, melhorar o que está certo e corrigir o que está errado, né? Obrigado aí, meu irmão Helder, um abraço para você. Aqui também um recadinho da nossa irmã Carlinda da Costa, a quem nós mandamos um abração. Obrigado pelo carinho de sempre, Carlinda. A Ione de Del Castilho, boa noite, João, tudo bem? Espero que sua família, você e sua família e seus vizinhos estejam todos bem. É o exercício que tenho praticado, ficar em silêncio, um domingo de muita paz, luz e leveza. Mandou aqui a Ione no último domingo e graças a Deus está tudo bem. Estamos continuando na nossa luta diária. Isso é importante, né? Porque sem luta não há vitória, né? Obrigado, Ione, um abraço. A nossa Wanda de Irajá aqui, Wanda Jaques, ela nos manda seus recadinhos também. Cristina Gonzalez, nossa irmã Cristina, também sempre presente. Obrigado, Cristina. Estava lá na live de estudo do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, com o nosso Bill Fabiano, né? E estudando o livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Muito bom. Um abraço, Cristina. Maria Isabel de São Gonçalo, aqui também se fazendo presente. A Fernanda, nossa Fernanda lá de Caxias, do Bezerra de Menezes de Caxias, também presente. A Monique, de Niterói. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Muita paz, muita luz. Mônica Mayra Jimenez Zopcha. Obrigado, Monique, não é Mônica, Monique, desculpa, Monique. Um abraço para você. Também a Vilma mandando sua mensagem aqui. A Célia Regina, nossa irmã Célia Regina, diz para nós o seguinte: boa tarde, meus irmãos, eu com vocês, Jesus conosco, paz e bem. Célia Regina de Itapira, interior de São Paulo. Obrigado, Célia, um abração para você também. O Alcinei, nosso irmão Alcinei, seu amigo irmão Alcinei do Esperança em Cristo, que vê o céu cinzento tão bonito quanto o azul, pois as nuvens lhes dão inúmeras formas fugazes, além de suprir a terra com água pura, essencial e cada vez mais rara. Exatamente, Alcinei, a gente tem que olhar a beleza em tudo. Nós não precisamos achar que a beleza está só aqui ou acolá, né? Um abração, Alcinei. Marinalva também mandando seu recadinho. E quem mais? Acabou, né? Então tá certo. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus para finalizarmos o programa de hoje com a nossa prece. Vamos então falar com o nosso Mestre Jesus, elevando os nossos pensamentos a Ele. Maria.
Mestre Jesus, como é bom, Senhor, sentir a Tua presença junto de cada um de nós. Tantas e tantas vezes, Senhor, nós não sentimos a Tua presença, mas não é porque Tu não estás conosco, não. É porque nós estamos muito focados na matéria, no dia a dia, na correria de ganhar o sustento da nossa família, que é justo, Senhor, é óbvio, Tu mesmo dizes isto. Mas nós precisamos reservar pelo menos um tempo no nosso dia para olhar a natureza, como disse nosso irmão Alcinei, as nuvens, que também são belíssimas, além de um céu azul, um dia cinzento também é belo. Olhar tudo com um olhar de satisfação, de agradecimento, de falar: Jesus, é tão bom saber que Tu estás juntinho de cada um de nós, Senhor. É tão bom saber que Tu não desistes de nós, mesmo com os nossos comportamentos ainda muito difíceis, Mestre. Mesmo ainda não sendo aquele cristão que deveríamos ser. Mas Tu não desistes de nós. E nós Te agradecemos imensamente por isso, Jesus. Agradecemos pelo canto do pássaro, pelo vento, pela chuva, pelo sol, pelo amor, pela dificuldade, Senhor, pela doença, pelos problemas que devemos enfrentar. E assim vamos crescendo, Mestre. Muito obrigado por estar juntinho de nós, por não desistires de nenhum de nós, por nos incentivarem a seguirmos apesar de e apesar dos. Que a Tua paz e a Tua luz seja com cada um de nós, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, Jesus, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir.